Já vimos anteriormente a organização de execução e otimização de código a partir das threads e da configuração dos blocos. A gente vai ver agora a parte de organização da memória e como a gente faz a otimização em relação a essa organização. E nas GPUs modernas, a gente tem o acesso à memória local que é dado pela tecnologia de DRAM. Então, basicamente, a gente tem um conjunto de sensores que contém capacitores que vão armazenar uma certa quantidade de energia. Então, dado que esse capacitor tem um certo limiar de energia, ele vai definir se armazena ou não um bit, uma informação. Então, a gente tem uma linha que tem um conjunto de sensores que define para a gente se tem uma informação armazenada ali baseada na quantidade de carga que cada capacitor vai estar armazenando. E aí dentro da DRAM a gente tem uma sequência dessas linhas com diversos capacitores que cada uma tem um sensor que retorna para a gente a informação que está armazenada naquela posição da memória ou naquele endereço. E aí a gente sabe que o acesso a essa informação, a gente tem todo esse percurso até o sensor ativar e retornar o valor do carga que está armazenado no capacitor para a gente saber qual informação está alocada naquela região. Esse processo é muito maior do que o clock de operação do processador. Então, o custo da gente estar acessando a memória ele é bem maior do que a latência de operações que a gente tem na unidade de processamento. E as arquiteturas de DRAM modernas, elas provêm uma estrutura de burst para diminuir esse overhead de acesso. Então a gente tem um conjunto de sensores alocados de forma sequenciais que vão retornar uma resposta. E a estrutura de DRAM ela já tem uma arquitetura que consegue retornar para a gente um conjunto de informações que estão alocadas de forma sequenciais dentro de sua organização. E aí o CUDA, arquiteturas de CUDA já implementam estruturas para aproveitar essa organização de burst da memória. E aí, por exemplo, a gente sabe que na representação de matriz a gente tem um ponto de vista lógico que a gente utiliza pela API de CUDA para processar a informação, tanto da organização do thread quanto o acesso do algoritmo que a gente vai codificar. E a gente tem uma visualização linear, que é a visualização física de como esses valores eles estão endereçados dentro da memória. Então, a gente tem cada valor armazenado de forma sequencial, a gente vai ter o ponteiro que indica para a gente a posição inicial. E aí, conhecendo as dimensões da matriz ou do vetor que eu estou operando, a gente consegue aplicar offset para acessar cada posição individualmente. Então a ideia do burst é que em cada posição da DRAM a gente tem um sensor, um conjunto de unidades responsáveis por armazenar a informação que está inserida em uma certa posição da memória. E aí, se a gente conseguir aproveitar o nosso kernel, a DRAM ela provê estruturas que conseguem retornar para a gente um conjunto de informações em um mesmo acesso. Então, por exemplo, se eu tenho um burst de dois valores de pontos flutuantes, se a DRAM ela consegue retornar para a gente um burst de dois valores, em um mesmo acesso, em uma mesma instrução de load, eu conseguiria carregar o valor de M00 e M01. E aí na estrutura de código a gente pode realizar a indexação e as operações de forma a aproveitar esses bursts para que a gente carregue mais de um valor em uma mesma instrução de load. Então a gente pode combinar informações de regiões próximas para retornar os dados em um único acesso.
E aqui a gente tem esse exemplo de um OR executando para recuperar valores em uma matriz representada de forma low major. Então, a gente está informações, elas estão armazenadas de forma linear na memória por linha. Então a gente tem a primeira linha de forma sequencial, a segunda linha, a terceira linha e a quarta. E aí, por exemplo, a gente tinha o código de multiplicação de matrizes, então a gente acessava valores de n e n. Então, para um certo conjunto de valores, digamos que a gente quer, para 4 threads, recuperar os valores que estão na primeira linha. Então, se a gente tem um bloco que está executando essas 4 threads, a gente pode, em uma instrução de load, recuperar informações que estão de forma sequenciais dentro da memória. Então, a gente tem uma instrução de load que consegue recuperar a primeira linha de forma paralela. Na mesma instrução, a gente consegue recuperar as 4 informações. A gente tem sensores trabalhando de forma paralela na DRAM para retornar para a gente esses valores. E aí nas outras iterações a gente vai carregando esses valores. Então aqui a gente assume que tem um burst que consegue retornar para a gente esses 4 valores que estão alocados na memória. E aí, por exemplo, se a gente muda essa configuração da thread, se a gente estivesse alocando, por exemplo, a matriz mais na configuração column major, então ela está armazenada na memória, mas em forma sequenciais por coluna. Então a gente tem os valores da primeira coluna, a gente tem os valores da segunda, terceira e quarta. Então se a gente fosse recuperar, utilizando um princípio que a gente precisa dos valores que estão na primeira linha, e a gente fosse chamar uma instrução de load para carregar essas informações, a gente ia precisar carregar a informação que está aqui nesse primeiro endereço e depois a gente ia ter um gap maior para carregar um segundo valor. Então a gente não consegue otimizar a instrução de load para esse caso, porque a representação que a gente está usando para o acesso de memória não está obtendo as informações que estão próximas de dentro da memória física. Então isso a gente vê aqui de acordo com a indexação de acesso que a gente utiliza para a matriz N. Então nesse caso a gente tem uma indexação por coluna, a gente aplica o offset, a gente tem esse acesso, e aqui a gente tinha o offset por linha. A gente só somava o valor da coluna para cada iteração, na seguinte iteração. Então, essa forma de otimização dentro da memória, baseada na organização de memória, o Kuda já provou para a gente. Então, se a gente consegue definir uma organização de threads, ou se a gente tem um conjunto de dados que está armazenado de forma adequada ao acesso que a gente precisa, a gente consegue configurar os blocos para que carreguem valores que estão em posições sequenciais dentro da memória. Com isso a gente consegue otimizar as instruções de load, recuperando mais informação com menos operações. E outra forma de otimização também é a gente pode fazer o mapeamento de regiões que a gente tem na memória global para a memória compartilhada. E aí, dependendo da forma que a gente faz esse mapeamento da memória global para compartilhada, a gente pode ter um acesso por coluna ou teria um acesso por linha. E a gente reorganiza essa informação dentro da memória compartilhada para que a gente consiga aproveitar esse armazenamento linear que a gente tem na memória física. Então, é uma outra forma de otimização que a gente consegue reordenar como a gente organiza a informação dentro de uma sub-região da memória compartilhada, e aí a gente consegue fazer as operações de forma mais eficiente. Então, a gente teria a mesma operação, mas acessando dados de maneiras diferentes. Com isso a gente consegue otimizar a performance do kernel que a gente está executando.
Então a gente tem a organização da memória com os bursts, mas a gente ainda precisa ter uma estrutura para organizar o acesso da informação pelo processador e, consequentemente, pelas threads que estão executando no nosso bloco. E aí, sistema de RAM também tem outra forma de paralelismo, que é o conceito de canais e bancos. Então, basicamente, nas unidades da DRAM, a gente tem canais que são associados ao processador. Então, cada um tem um conjunto de canais que é conectado por um bus que possui um conjunto de bancos que vai organizar a informação que está dentro da memória. Então, os canais provêm a lógica de controle dentro da memória e os bancos, eles são responsáveis por retornar informação para o processador. E isso vai ser conectado pelo bus. E aí, a largura de banda do bus é medida por sua largura e frequência de clock. Então, por exemplo, a memória DDR é o Double Data Rate. Então, esse tipo de memória realiza 2 transferências por ciclo de clock, uma no início e uma na finalização do ciclo. E aí, se a gente tem um bus DDR de 64 bits com clock de 1 GHz, então a gente vai ter uma largura de banda de 8 bytes a 64 bits, vezes 2 transferências por ciclo, vezes o clock, então a gente tem uma largura de 16 gigabits por segundo. E para cada canal, o número de bancos conectados vai ser determinado pelo número de bancos requeridos para utilizar a largura de banda do bus. Então, cada banco vai conter um array de células de DRAM, que vai estar armazenando os dados, os sensores que vão retornar a informação. Vai ter os sensores para acessar essas células e a interface para integrar os buses de dados. Então, por exemplo, a gente tem um canal com um único banco, então a gente tem um tempo ocioso para iniciar o acesso, a gente faz a instrução de load, então vai ter um tempo até a gente carregar essa informação e retornar. Então a gente vai ter o início da operação em que o banco vai estar retornando o dado na forma do burst. Então a gente vai ter um conjunto de dados que vai estar sendo retornado e a gente tem o final dessa operação. E aí até a gente iniciar outra operação a gente vai ter outro tempo ocioso, que é o tempo da gente enviar, a latência da gente enviar esse dado até o processador. E aí, por exemplo, se a gente tivesse 2 bancos conectados a um canal, a gente poderia aproveitar essa largura de banda que a gente tem no canal do bus, que enquanto a gente estivesse iniciando a transferência de um banco até o final de outro banco, a gente poderia estar iniciando a transferência do segundo banco, e aí a gente ia ter um tempo ocioso bem menor do que a gente teria se tivesse um banco só conectado. Então a ideia é que a gente tenha bancos suficientes em cada canal para a gente tentar aproveitar ao máximo essa largura de banda que a gente consegue de transferência da informação com o bus. Então, se a taxa de latência do acesso ao DRAM e o tempo de transferência for 20:1, então para cada instrução de load que a gente fizer, a gente tem um tempo de latência de 20 ciclos, a máxima utilização do canal vai ser de N/21. Então a gente vai ter uma utilização de 4,8% de toda a banda que a gente tem disponível no canal. Então se a gente tem esse canal de 16 GB por segundo, a gente deve entregar dados ao processador com a taxa não maior do que 0,66 GB por segundo. E aí a gente conecta vários bancos ao canal para resolver esse problema. A gente consegue aproveitar melhor a banda que a gente tem disponível. Então a gente utiliza mais bancos
para poder iniciar um acesso enquanto o outro banco já está retornando a informação. Então, o tempo para iniciar o acesso ele vai ser o mesmo, mas a gente vai mandar essa instrução em tempos diferentes. Então, até a finalização da transferência do primeiro banco, a gente já vai ter iniciado a transferência do segundo. E aí, por exemplo, com 2 bancos, a gente pode dobrar a utilização do canal. De forma geral, se a taxa de latência de acesso e o tempo de transferência for R, então a gente precisa ter no mínimo R mais 1 bancos para aproveitar toda a banda disponível no canal. E na prática, esse número deve ser bem maior do que R, para a gente poder aproveitar os recursos do canal. Então, para utilizar a organização da DRAM de forma eficiente, a gente tem que ter um número suficiente de threads de exceção na memória. É aquela ideia de máxima ocupância, para que a gente consiga fazer chamadas enquanto aproveita a banda disponível. Então sempre vai ter uma thread disponível para ser executada enquanto a gente espera uma operação de load de outra thread. Então, se a gente tem threads suficientes atribuídas ao SM para expandir a latência, a gente consegue melhorar a vazão das operações. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente tem uma matriz armazenada. Então, se a gente tivesse, por exemplo, 4 canais, um burst de 2 valores de 32 bits. Então, retorna 2 valores na matriz, 64. Então, para cada célula aqui do banco, a gente vai ter 2 valores armazenados. Então, para o banco 0, no canal 0, a gente tem 2 valores. E a gente tem 2 bancos, o banco 0 e o banco 1, cada um com 2 valores, cada canal com acesso a uma informação específica da memória. Então, o processador vai fazer essa solicitação para cada canal e retornar a informação. E a ideia é que esses canais eles operem de forma independente. Então, se a gente precisar da informação do canal 0 e banco 0, a gente consegue também de forma paralela a informação que está no canal 1, banco 0, ou no canal 2, banco 1. E aí no nosso caso de multiplicação de matrizes, para a gente fazer a multiplicação, a gente tinha que utilizar os valores de linha e coluna para retornar um valor da saída. Então cada thread era responsável por um valor de saída e precisava carregar esses valores de linha em colunas. A gente está assumindo aqui um burst de 8 bytes, então são 2 elementos, 64 bits. E da organização que a gente viu anteriormente, então a gente tem do bloco 00, a nossa configuração de tiles que a gente tinha utilizado carregava uma região 2x2, então 4 elementos. Então na primeira fase a gente precisava carregar esses 4 elementos. Cada bloco a gente tinha 4 elementos distintos. A gente tinha esses blocos de 4 threads carregando cada um elemento. E aí, se a gente faz esse mapeamento dessas posições da matriz para o que a gente tem de forma linear na memória, a gente vai precisar na primeira fase do bloco 0 dos valores que estão armazenados em M0, M1, M4 e M5. Então, de forma linear a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai precisar do 0 e do 1 e do 4 e do 5. A gente precisaria dessa região na primeira fase. E se a gente olhar anteriormente na configuração que a gente tinha no canal 0, no banco 0, valores de M0 e M1, e no canal 2, banco 0, os valores de M4 e M5. Então a ideia é que a gente consiga carregar isso de forma paralela. Da mesma forma, em outro passo, a gente vai precisar da mesma informação, então isso já vai estar armazenado em cache. A gente utilizou os mesmos dados para computar os valores em um bloco anterior. Então a gente já tem essa otimização de memória que diminui o acesso à informação. E aí, se a gente está acessando dados que estão armazenados em bancos e canais diferentes, a gente consegue fazer esse carregamento
de forma paralela. E ainda se a gente, em cada um desses passos que a gente acessa um canal ou um banco, a gente está acessando as informações de forma sequencial, então a gente consegue aproveitar a configuração de burst para retornar mais de um valor. Uma terceira estrutura de otimização que a gente pode fazer em relação à memória é o clustering. Então, basicamente, a gente define a granularidade de operações que a gente vai ter na thread para aumentar ou diminuir o número de recursos que a gente tem compartilhado. Então, a gente tinha visto, por exemplo, na multiplicação de matrizes, a gente fez uma operação por tiles e cada bloco de thread carregava uma região da primeira matriz e uma região da segunda matriz. Então, se a gente reparar bem, quando a gente faz essa operação, a gente tem um reuso muito grande das matrizes que são carregadas. Então, por exemplo, se a gente tem um tile que está operando nessa região com essa região da segunda matriz, depois a gente vai ter essa mesma região com a segunda e assim sucessivamente. Então, para cada uso que a gente tiver na matriz A, a gente vai ter um reuso na segunda matriz. Então, dependendo de como a gente organiza esses blocos ou a granularidade das operações, a gente consegue fazer reuso dessas operações. Por exemplo, se a gente estivesse carregando em relação a uma linha inteira, uma thread específica, a gente conseguiria operar para cada coluna depois, ou para cada bloco a gente fazer o reuso da informação que já está armazenada da segunda matriz. Então a gente pode ter uma visualização maior por bloco ou uma visualização de operações por thread. Então o nível de paralelismo do kernel vai depender dessa granularidade de operações. E essa otimização que a gente faz do quanto de dados a gente está carregando, isso vai afetar o gerenciamento de memória. Então a gente pode ter threads que vão precisar guardar mais dados, como um tile inteiro, ou threads que não vão ter essa otimização, vão precisar utilizar mais registradores para poder armazenar os valores. E aí, com esses conceitos, a gente viu uma parte bem introdutória só para entender essas formas de otimização que a gente tem do código, tanto do ponto de vista de execução do modelo da arquitetura do CUDA, quanto da organização de memória que a gente tem nos dispositivos. E aí, quando a gente faz as otimizações, a gente pode olhar alguns pontos específicos, como por exemplo a ocupância. Então, se a gente maximiza o uso da ocupância, a gente tem um aproveitamento melhor dos recursos de hardware. Então, a gente consegue fazer ocultação da latência com mais threads executando, de forma que a gente sempre tem uma thread pronta para executar uma instrução enquanto a gente está esperando alguma informação da memória. Maximizando a ocupância, a gente também tem a ocultação da latência da DRAM do ponto de vista de memória. E aí, para fazer isso, a gente tem algumas estratégias, como ajustar o uso das SMs, então como a gente distancia os kernels com o número de threads e tamanho do bloco, ou usam a shared memory, e até o uso de registradores com variáveis automáticas. A gente viu as estratégias de coalescing, então aproveitar a estrutura de memória e os bursts de memória para retornar informações que estão próximas fisicamente, localizadas dentro da memória. E aí, com isso, a gente tem um benefício de diminuir o número de threads que aguardam por valores no warp, porque a gente já tem mais informação sendo retornada com a única instrução, e com isso a gente diminui o tráfego na memória global. E aí, para aplicar isso, a gente pode reajustar o mapeamento de acesso das threads ou ajustar o layout dos dados que a gente está armazenando dentro da memória. Seja a ordem que a gente armazena esses dados, quando a gente for copiar para o device, ou se a gente for copiar da memória global para memória compartilhada. A gente viu otimização em relação ao controle de divergência, então com isso a gente consegue maximizar a eficiência no uso dos cores SIND, com as operações paralelas. Então para isso a gente tem que ajustar o algoritmo, as condições que a gente tem no algoritmo, para que o mapeamento de threads do warp possa seguir um caminho comum.
A gente não vai ter threads no mesmo work que estão executando instruções diferentes, condições diferentes. E a gente pode ter menos ciclos para conseguir completar a execução desse work. A gente também viu as questões do tile, então a gente faz operações utilizando o reuso local das informações, então a gente diminui o número de acessos à memória global, a gente faz o reuso das informações, as threads vão começar a colaborar para carregar informações comuns, a gente vai ter menos tráfego na memória global e a gente pode identificar pontos de reuso de informações e utilizar a memória compartilhada para que a gente possa executar de forma colaborativa utilizando tiles. E o coarsening, que é basicamente a gente diminuir a redundância de utilização da informação. Então, se a gente tem uma granularidade de threads, uma granularidade de blocos que a gente opera em cima dos dados, a gente pode mudar o nível de paralelismo do algoritmo e com isso a gente pode diminuir a redundância, o controle de divergência ou até a sincronização do código que a gente vai estar executando. E aí algumas estratégias a gente pode atribuir múltiplas unidades de paralelismo para cada thread. Cada thread pode fazer mais de uma operação, ou a gente pode ter blocos executando uma operação de forma colaborativa entre várias threads. E isso vai depender do algoritmo que a gente vai estar executando. E aí com isso a gente consegue reduzir o custo do paralelismo de cada operação. E aí dentro de sistemas heterogêneos a gente precisa entender a estrutura do hardware, quanto de recursos a gente tem disponível, qual a hierarquia de memória que a gente tem e qual a configuração de execução do nosso hardware e a configuração do algoritmo. Então, dependendo de como a gente muda o algoritmo, como a gente acessa o layout de dados, como a gente faz as operações ou em que ordem a gente faz as operações, isso também pode mudar a performance do código e a organização de execução do sistema, que é como a gente instancia os kernels e as funções setando os valores apropriados. Então a gente tinha visto na outra disciplina aqui em Reglider, a gente tem essa otimização que pode ser feita de forma automática, mas a gente ainda precisa encontrar a melhor configuração com base em teste. E aí no CUDA a gente não tem essa configuração pré-definida, a gente precisa conhecer as características do sistema e do algoritmo para mapear qual a melhor forma de execução e qual o melhor custo-benefício. E aí esse benefício ele pode vir na forma de tempo de execução, na utilização dos recursos do hardware ou até no consumo de energia, que é um ponto extremamente importante, principalmente quando a gente olha dispositivos móveis que utilizam bateria. Então, um notebook, um smartphone, a gente pode ter esse benefício com o consumo das operações que a gente está utilizando, do quanto a gente está utilizando a memória e ativando as unidades de processamento do hardware. E conhecendo os princípios da programação de GPU, a gente pode desenvolver aplicações e algoritmos que funcionam de forma mais eficiente para diferentes tipos de sistema, sejam dispositivos móveis ou FPGAs ou qualquer outro dispositivo.